Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Chama-se Cidaliza Guerra. É jornalista, pesquisadora, mestra em cultura portuguesa e licenciada em literaturas modernas. Um currículo de peso perante o qual, confesso, eu me encolho. Digo-te já. Bem-vinda, Cidaliza, ao Germano Campos Entrevista. Grande parte do percurso profissional foi feito na RTP, em programas de pesquisa, presumo para a informação, como jornalista durante pouco mais de 30 anos. Perguntava logo aqui a abrir, vocês trabalham para o pivô e para o apresentador brilhar, ou não? Sim. Bom dia, Germano. Tens toda a razão. Trabalhamos para o pivô e para os apresentadores brilharem. Digamos que a pessoa... seguramente das mais conhecidas, Maria Elisa. Eu trabalhei com a Maria Elisa na área da pesquisa e da investigação para os programas dela, sempre nos bastidores. Incluindo para a Maria Elisa. Para o Maria Elisa. Para a Maria Elisa e para o programa Maria Elisa. Durante muitos anos, e digamos que eu e a restante equipa, porque éramos 4 jornalistas, trabalhávamos para o brilho da Maria Elisa. Depois... eu tive o privilégio de preparar a primeira grande entrevista feita pela Judite de Sousa, a pedido do diretor de informação, o Grego Esteves, que me chamou ao gabinete e disse: miúda, gostaria que fizesses à Judite o que tens feito à Maria Elisa. Julgo que te respondi ao que me perguntaste. A Judite tinha vindo do Porto. A Judite já cá estava há uns anos, tinha vindo do Porto, já tinha passado pelo telejornal e na altura eu estava nos programas de grande informação, portanto nos não diários. Vocês não são um bocado invisíveis perante o grande público? Ou seja, eu muitas vezes acho piada, por exemplo, os programas, eu só vou citar 2, o da Júlia Pinheiro ou do Manuel Luís Gosta, na SIC e na TVI, respectivamente, em que os convidados agradecem muito. Obrigado, Júlia, por nos teres feito estas perguntas. Não, quer dizer, há toda uma preparação por trás, claro que dos apresentadores, mas sem a equipa as pessoas não brilham. Claro que não. A equipa é o cérebro do programa, desde as sugestões de convidados, tendo em conta as pessoas que estão mais na berra por este assunto ou por aquele, e depois toda a preparação da entrevista e o trabalho de regie que nós fazíamos, dizendo através do auricular até perguntas para o apresentador dependendo fazer. do ritmo da conversa e daquilo que nós conhecíamos do convidado, porque nós fazíamos entrevistas prévias e sabíamos pormenores que o apresentador não sabia e às vezes calhavam mesmo a jeito nem ginjas, não é? Que nem ginja, e nós dizíamos através do auricular: pergunta-lhe isto, pergunta-lhe aquilo, porque nós sabíamos qual era a resposta. Mas convém que o apresentador saiba exatamente o contexto em que a pergunta é feita, não é? Claro, e tinha material para estudar, só que não tinha o conhecimento tão abrangente quanto a equipa de pesquisa e de investigação que trabalhava com eles. Houve alguma recusa de alguém célebre que tenha tido algum receio de vir a ser entrevistado pela Judite ou pela Maria Elisa, por exemplo? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não tenho ideia, pelo menos de convidados de primeira linha. Depois, outros convidados menos conhecidos, havia muitas recusas, porque ou não queriam responder ao que estava em causa. Porque têm medo de se expor. Ou com medo de se exporem. Mas digamos que os convidados de primeira linha não tenho ideia de algum ter recusado, pelo menos com receio de vir ao programa. Poderia dizer que não lhes dava jeito uma determinada data, mas acabavam por vir. Isso é coisas da agenda, não é? Da agenda, exato. Nunca por terem receio de serem entrevistados para Judite de Sousa ou nos programas Maria Elisa. Não tenho... Ou pela Margarida Amarante, que também era muito acutilante. Sim, mas a Margarida Amarante, quando esteve... eu não estava ainda nos programas de grande informação. Ela começou também com parcerias com Miguel Sousa Tavares. Com Miguel Sousa Tavares, exatamente. Eu sou do tempo da prova oral do Zé Eduardo Muniz e da Maria Elisa. Portanto, digamos que foi quando eu comecei a fazer pesquisa e investigação, porque isto foi uma ideia do Barata Feio.
Ele tinha um programa grande reportagem. A grande reportagem, e trazia... O Barran, por exemplo. Exatamente, e ele trazia aquela ideia da BBC, de que era necessário uma equipa para preparar os apresentadores para debaterem determinados temas. E era? E nós fizemos, ele criou um curso de research, tinha este nome que não é mais do pesquisa em português. English, exato. E nós fizemos, éramos 13 ou 14 que fizemos o curso, e digamos que o departamento de research teve uma grande história na RTP. Nós éramos considerados a tropa de elite. Quando era preciso fazer um programa de grande informação em cima da hora, geralmente, como é que ele se chamava? Esqueci-me, Miguel Barroso. O Miguel Barroso era o coordenador e ele dizia, não há problema, preparamos isso para ontem, porque eu vou chamar já a tropa de elite. Depois passou para o desporto. Ele depois passou para o desporto, exatamente. Havia prévias combinações entre o convidado e a produção, no sentido de não se questionar em determinadas áreas ou assuntos, ou não? Tabus, nomeadamente. Diretamente, não. Havia sugestões. Veladas ou diretas? Veladas de alguns convidados que não gostariam de ser questionados sobre um assunto em concreto. Diretamente dizer, eu não quero falar sobre isto, não. Nem nós permitíamos que isso acontecesse. Ou vinham ou não vinham. Ou vinham ou não vinham. A informação era séria. E estes dois programas, que digamos foram os programas que eu considero de maior relevo, onde eu trabalhei e colaborei. Estamos a falar anos 80 e 90, basicamente. Anos 90, sim. Começou nos anos 80, no fim dos anos 80. Eu entrei na RTP em 1980. E a grande reportagem, não tenho já ideia, mas foi ali para finais dos anos 80. E depois os anos 90 foram os anos nobres da pesquisa, da investigação. É curioso que estás a falar nisso, porque foi exatamente a década onde começaram as televisões privadas e onde o confronto entre profissionais e televisões foi maior do que nunca. Pois foi. Nomeadamente com o Emílio Rangel da SIC. Exatamente, e nós tivemos, quase todos nós, da equipa de researchers, tivemos convites para ir para outras estações de televisão, onde os programas começavam a nascer, pelo menos os programas de grande informação, e as televisões não tinham um grupo de pessoas tão especializadas quanto a RTP tinha preparado. Mas a RTP era a mãe de todos eles. Era a mãe de todos, a mãe, o pai, o irmão, de todos, e saíram daqui grandes profissionais para as estações. Alguns regressaram. E alguns depois regressaram, e eu tenho o privilégio... incluindo o próprio Emílio Rangel. Incluindo o Rangel, exatamente. A Elisa também foi à SIC, esteve lá há pouco tempo, mas regressou. A Judite não, foi mais tarde para a TVI, mas a RTP foi uma grande escola. Aliás, até a Cristina Ferreira passou por aqui. Julgo que fez cá a formação, o curso de formação. Portanto, o centro de formação da RTP foi uma grande escola. Eu estou-me a recordar, entre outros nomes, do Pedro Pinto, que hoje dá cartas, nomeadamente quando são as grandes galas da UEFA e da FIFA. Exato. Começou nos programas infantis. Exatamente. Começou no jornalinho, não foi? Exatamente. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. O Pedro Pinto, julgo que trabalhou ainda com Rebeca Apocassis, que também trabalhou na RTP. Sim. Hoje está na SIC, julgo que é na SIC. E o Pedro Mourinho está hoje exatamente. Sim. Também começou pelos programas juvenis. A Clara de Sousa também passou por aqui. Digamos que a RTP era a estação de televisão que existia e que formava as pessoas, que tinha essa grande mais-valia. Nós entrávamos, curiosamente, eu encerrei o meu ciclo na RTP. Eu entrei para a RTP, para o centro de formação, a receber formação. E o meu último trabalho na RTP foi a dar formação nos Açores. Portanto, eu fechei o meu ciclo com chave de ouro.
Isso é indiscutível que a RTP é, e penso que continua a ser, uma grande escola. De que forma é que vocês se prepararam para o embate com as privadas? Nós não tínhamos medo. Se calhar o facto de sermos jovens... Não era confiança a mais? Se calhar era um bocadinho a mais. Mas acreditávamos que éramos bons, que éramos os melhores. Eu quando pertencia a este grupo, o chamado a tropa de elite, eu carregava esse peso para a minha vida toda, para a minha vida privada. Eu achava que era o creme de la creme da pesquisa. E ainda hoje me considero. Considero que recebi formação numa grande escola que foi a RTP, e que hoje eu tenho maior orgulho, continuo a ter o maior orgulho em dizer que sou jornalista, mas sou sobretudo pesquisadora. Qual é a diferença? A diferença é que eu acho que a maior parte do jornalismo, e que me desculpem as pessoas mais jovens, mas às vezes assisto e sinto uma grande falta de informação por parte dos jornalistas, e a pesquisa solidifica a atividade jornalística. E a experiência. E a experiência, exatamente. E é uma coisa que muita gente fala e sobre a qual muita gente não tem, que é a memória. Confundir datas, confundir nomes, confundir eventos. Exatamente. Quando eu fiz o curso de Researcher, a primeira prova era isso mesmo que estás a referir. Era uma prova de televisão. Porque nós íamos fazer um curso de Researchers para televisão, então era uma sequência de acontecimentos e de imagens... Aleatórios, para nós identificarmos as pessoas e o acontecimento. Portanto, isto era o princípio. Ou nós tínhamos a capacidade de memorizar, não é? E de achar relevante determinado assunto para o guardar. Eu hoje estou mais afastada e não tenho já tanto essa preocupação. Mas durante muitos anos eu fiz as campanhas eleitorais. Eu também fiz algumas para a rádio. Eu tinha presente todos aqueles acontecimentos que depois são geradores de conversas futuras. Eu tinha isso tudo presente. Eu sabia, não, isto não foi na campanha do Cavaco, isto foi na campanha do Mário Soares, foi no Freitas, foi aqui. Nós sabíamos, era um treino. Deixa-me agora dizer, passando um bocadinho da informação para a ficção, séries como Conta-me Como Foi, que apesar de ter uma equipa, por exemplo, como a Helena Matos, que é uma belíssima jornalista, havia ali gafes absolutamente imperdoáveis. Sim. Em termos de timing. Por exemplo, músicas que se escutavam, que não podiam ser escutadas porque ainda não tinham sido editadas em 1968 ou 69. E eu apercebi-me de muitas coisas dessas. E apercebi-me. E pensava assim, deviam ter tido mais cuidado. Exatamente. Lembro-me de um relógio numa estação de comboio, que naquele tempo não era aquele relógio. Não podia ser. E eu lembro-me disso me ter despertado a curiosidade. Só que isso fica muito mais caro, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas eu costumo dizer, agora, que a idade já me permite dizer determinadas coisas, o meu cérebro hoje funciona como um puzzle. O meu treino é tanto em ouvir coisas, em ler e em fixar determinadas questões que se depois revelam importantes, que eu digo que o meu cérebro é como um puzzle. As pessoas estão-me a contar uma história e eu já sei como é que aquela história vai acabar. E já sei, e percebo se a pessoa me está a dizer a verdade ou nem por isso. Ou se quer que eu acredite numa verdade. Ou está a fabular. Exatamente, a fabular. Porque as peças não encaixam. Eu, às vezes, termino as entrevistas e depois paro um bocadinho para pensar e para escrever o que as pessoas me disseram e penso assim, há aqui qualquer coisa que não encaixa nesta história. Portanto, isto é o treino de nós lermos, ouvirmos muita coisa, de cruzarmos o cérebro com informação que pode não ser coincidente. Não é? E diz-me uma coisa, graças a Deus que tu já te afastaste, e digo graças a Deus, já vou explicar porquê, há alguns anos, onde hoje a desinformação e as fake news
são muito atuantes, por isso é que há programas ou rubricas como o Polígrafo e outros que tentam repor a verdade para as pessoas ficarem esclarecidas. Sim, sim. No vosso tempo, os anos 80, 90 e também 2000, era uma coisa mais tenue ou já existia ou não? Existia pouco, muito pouco. Também não havia redes sociais? Não havia redes sociais. Ainda ontem estava a contar a uma pessoa minha conhecida, quando apareceu o Facebook. Há 20 anos? Há 20 anos. Há 20 anos eu estava divorciada. Tinha-me divorciado há poucos anos. E recordo-me perfeitamente que grande parte dos meus amigos achavam que eu tinha o Facebook para me relacionar com outras pessoas. Para os datings? Exatamente. Tinder? Era um Tinder da altura, porque quando eu dizia, não sei o que é o Facebook, as pessoas diziam, mas tu estás no Facebook com uma cara de admiração, como se disseste, esta deixou de pensar e agora está no Facebook para arranjar outras pessoas. Portanto, vê como isto era... Não faziam mais pequena ideia. Não faziam mais pequena ideia o que eram as redes sociais. Não existia a informação falsa ou manipulada, já existia com certeza, mas não era expressiva, até porque nestes programas onde eu trabalhei, nos programas de grande informação, tanto a Judite Souza quanto a Maria Elisa eram pessoas muito rigorosas e muito cuidadosas com as fontes. Não bastava que a equipa lhes dissesse que preto era preto ou branco era branco. Tinham que cruzar, não é? Tinha que se cruzar a informação. E a pergunta seguinte delas era: e qual é a fonte disto? E nós tínhamos que estar seguros. Para não deixar pontas soltas, nem para serem desmentidos. Desmentidos. Eu acho que a pior coisa é o direito de resposta. Exatamente, exatamente. E havia um cuidado que eu hoje acho que não existe. Hoje a informação é muito imediata, tudo é muito imediato e muito pouco rigoroso. Eu faço uma seleção muito criteriosa da informação que leio e que vejo e que ouço, porque grande parte dela, se eu parar um pouquinho para pensar, eu percebo-me que aquilo não pode estar certo. Porque não bate a bota com a perdigota. Não bate a bota com a perdigota, exatamente. E portanto, eu não me deixo influenciar. Aliás, às vezes o meu marido comenta comigo coisas que leu nas redes sociais e eu digo, Zé, para um pouquinho para pensar que isso não pode ser assim. Pensa por ti. 2 mais 2 nem sempre são 4. Nem sempre são 4. Isso não é bem assim. Porque nesse tempo esse senhor estava aqui ou estava ali. Mas isto sou eu que tenho o cérebro treinado para determinadas coisas. Não será a opinião... Não, mas eu acho que... Pois não será. Porque eu acho que as pessoas comem, entre aspas, consomem, melhor dito, aquilo que lhes dão e sem questionarem muito. Exatamente. Nós estamos agora num período que estamos a ouvir os debates eleitorais. E estes e os antes, o eleitoral e o pós-eleitoral. E o pós-eleitoral. São ótimos para resvalar para a coscovilhice e para a malandrice política. Completamente. E eu, a idade já me permite dizer que não dou para esses peditórios. Não. Habituei-me e fui treinada desde muito pequenina a pensar por mim própria e a fazer as minhas escolhas. E agora faço-te aqui um à parte. Eu teria uns 6, 7 anos. Vinha a passar no Saldanha pela mão da minha mãe e havia um acidente de trânsito. Eu uso este exemplo muitas vezes na minha vida. Eu vinha de mão dada com a minha mãe e havia um acidente e estava muita gente e eu puxei a mão da minha mãe para ela parar porque eu queria ver o acidente. E a minha mãe baixou-se ao meu nível e disse-me assim: tens como resolver a situação? E eu encolhi os ombros e disse que não, claro que não tinha. E ela disse: então não te serve de nada seres apenas espectadores. E puxou-me a mão e continuámos a andar. Pelo menos deu uma justificação. Sim, deu uma justificação, mas ensinou-me que ou temos algo a acrescentar ou pensamos por nós
e decidimos não parar. Cidalisa, e faz-me lembrar as informações de trânsito, sobretudo na rádio, em que diz o trânsito está lento, está um acidente e está lento devido à curiosidade. A curiosidade parece-me que é um outro acidente. É outro acidente, exatamente. E a curiosidade. E a curiosidade, isto tudo era para chegaste ao ponto onde eu queria chegar. Os debates hoje, julgo eu que prendem muitas pessoas pela curiosidade. Não é pelo conteúdo do assunto que está ali a ser tratado. Não, é para ver se as pessoas se espalham. Exatamente. É a curiosidade para ver como é que... E pode-se ver, por exemplo, os debates entre o André Ventura e os outros candidatos geram uma curiosidade imensa. Porque está tudo à espera de ver como é que o candidato reage ou como é que o outro ataca. Não, isso faz lembrar também o Luís de Matos, que é o nosso melhor, ou um dos nossos melhores ilusionistas e mágicos, premiadíssimo. Ele dizia que muitas vezes tinha a sensação que as pessoas iam aos espetáculos dele para não só perceberem como é que os truques eram feitos, como para ver se o truque corria mal. É isso mesmo. É completamente. A pessoa se espalha ao comprido, não é? Exatamente. Mas isso é desagradável. Exatamente. É para ver se a pessoa se espalha. Não, é a curiosidade a tal que mata o gato, não é? Claro. The curiosity killed the cat, não é? Pois. Exato. Ora bem, nós sem citarmos estas memórias todas das quais estamos a falar, estão incluídas provavelmente num livro chamado Memórias de uma Mulher na Televisão, que foi editado há 13 anos, no período em que trabalhaste aqui na televisão. Eu perguntava-te qual foi a coisa mais insólita que já pesquisaste? A mais insólita que eu pesquisei foi um programa de grande informação sobre a colheita de órgãos. A recolha, exatamente. Em que eu fiz a pesquisa e assisti para obter imagens, não? À colheita de órgãos. Foi aquela que mais me tocou, foi aquela em que eu me senti mais envolvida no que estava a acontecer, porque era vida que estava a acontecer, e foi a mais bonita, talvez, que eu tenho. Alguns desses órgãos salvaram vidas? Salvaram vidas, um coração, o pulmão também, e julgo que retina. Isso, à partida, e para quem não está habituado, nenhum de nós é médico, uma pessoa fica um bocadinho chocada até, mas depois é fascinante. Desculpa? É fascinante. É fascinante, como muito fascinante. É tão fascinante que isso aconteceu, eu julgo que no início dos anos 90. Eu julgo que o pulmão foi para o primeiro transplante de pulmão executado no Hospital de Santa Marta. Em Lisboa. Foi de tal forma fascinante que passaram todos estes anos e sempre que eu falo deste meu trabalho ainda me arrepia. E tenho a imagem do coração na mão do médico para ser acondicionado e transportado de imediato para o Hospital de Santa Cruz, para alguém que estava à espera. Que é o hospital de referência. Especializado exatamente. Nos problemas cardíacos. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa pessoal. Aqui há pouco mais de 20 anos eu fui convidado para assistir a um jogo que já não existe, que era um festival de cinema médico em Óbidos. E uma das secções era um transplante ao vivo, em ecrã gigante, numa sala de cinema. Eu, quando cheguei, estava a meio da operação, aquilo estava cheio de médicos, aquilo de repente fez um bocado de impressão. Mas ao fim de 10 minutos parecia que estava a ver um filme. Porque o médico estava a explicar e mesmo com grande detalhe, aquilo realmente, o mundo da medicina e o mundo dos transplantes, tudo cheio de sangue, aquilo é muito bonito. É muito bonito. Parece que vocês são mesmo mórbidos. Não é verdade. Não é verdade, não é. É de uma beleza que me inunda até hoje, aquilo que eu vi. Lembro-me de estar junto ao médico que estava a coordenar aquele trabalho, e em determinada altura eu vi uma bolinha cor-de-rosa
que eu não sabia o que era, e perguntei ao médico, o que é aquilo, doutor? E recordo-me que ele me disse: que idade tem? Eu, na altura, tinha 40 e poucos anos, e disse: tenho 40 e não sei quantos anos. E ele disse: o seu é um pouquinho mais pequeno, mas é um útero. Eu não imaginava que o útero de uma mulher fosse uma coisa tão bela. Que é uma coisa que está dentro do corpo, a gente não vê. Não vê. E eu nunca tinha visto. Eu tinha visto órgãos de galinhas e de patos, mas de pessoas não tinha visto. Por isso digo que até hoje arrepia-me e inunda-me de beleza o espetáculo que eu vi naquele trabalho. Há quem prefira não ver, mas isso são opções, não é verdade? São opções, mas isso... Lembrei-me agora de uma outra coisa. Tive um outro trabalho que foi um médico em Grândola. Olha, é tudo na área médica. Já vamos passar para Grândola. Não foi propositado, mas em Grândola que houve um acidente e ele estava de serviço no hospital de Santiago do Cacém e o acidentado chegou cadáver ao hospital. Era um filho dele. E eu estava a fazer um trabalho com este médico. E quando o entrevistei, quando ele me contou isto, eu fiquei, por momentos, sem conseguir pensar, a imaginar o que é que aquele homem sentiu. Porque antes de ser um médico, era um homem, era um pai. Ao chegar-lhe o filho, o cadáver. Isto talvez tenham sido os 2 momentos mais complicados que eu tive para gerir em termos da pesquisa. Olha, e o que é que faz de uma pesquisadora uma boa pesquisadora? Saber parar. Saber parar a pesquisa. Penso eu que um bom pesquisador não é... Mas isso não é um contrassenso? Não, não é um contrassenso. Um bom pesquisador não é aquele que quer ler uma biblioteca inteira ou um centro de documentação inteiro para não lhe falhar nada. Um bom pesquisador é aquele que traça um esquema de trabalho e até onde quer chegar. Mas isso não é um bocado também o trabalho de um detetive? É muito parecido. É muito parecido. Não é a pesquisa para a peça de telejornal de 2 minutos. Estamos a falar aqui de pesquisa para um documentário, por exemplo. Que requer muito tempo. Que requer tempo para se cruzar informação, para perceber qual é a informação que é relevante e aquela que não é muito relevante. Pode nos ajudar a pensar e a selecionar, mas não é relevante. E há tanta coisa que se deita fora, não é? E há tanta coisa que se deita fora, exatamente. Eu acho que a maior parte das pessoas, dos que nos estão a ouvir e a ver, não fazem ideia. Estamos a falar do telejornal. Quem diz telejornal diz Jornal Nacional ou Jornal das 8. É a mesma coisa. A quantidade de peças que caem. Muitas. Mesmo que o noticiário tenha 1h30, que é uma coisa impensável em qualquer parte do mundo. Eu acho que só em Portugal é que há 1h30, 1h40, quase 2 horas às vezes. De informação, é verdade. E há uma estação de televisão que exagera nisso. Exagera, não sendo um canal de televisão de informação. Sendo um canal generalista. Exatamente. Exagera, quase que dá vontade de dizer sobre uma coisa séria que é a informação. Parem. Eu vou ali fazer a sopa e já volto. Porque quando voltar, não perdi nada. É o que me acontece. Às vezes penso assim, isto dá tempo de eu fazer o jantar e voltar. Mas agora, dentro de um orçamento de uma televisão, é um produto relativamente barato. É. Claro. Os debates são rádio. Exatamente, exato. Mas eu tenho que dizer, eu sou uma mulher da televisão. Sou uma mulher da televisão. Mas quando eu me quero sentir informada, eu recorro à rádio. Tenho que dizer isto. A rádio tem os 3 Cs, é curta, concisa e concreta. Exatamente. Não me basta eu ver e ouvir num canal de televisão. Deixa lá ver o que é que eles dizem na rádio sobre isto. Por isso é que toda a gente diz, a propósito, e há bocadinho falámos nos debates, quando um candidato está sozinho ou está confrontado com outro ou com outros,
Na rádio é muito mais suave. Não há o barulho das câmaras, não Exato. tem o barulho das luzes. Não há preocupação que no meu tempo não existia, que agora existe, e eu apercebo que os políticos convivem diariamente com a preocupação de não se conseguir ler os lábios. E no tempo em que eu estive no auge da minha carreira aqui nesta casa, isso nunca, não era uma preocupação. E hoje é. Os políticos põem a mão à frente da boca, desviam, porque têm medo. Estou a imitar as pessoas do futebol. Exato. Todos os treinadores, todos os... põem a mão à frente, exato, com medo. Com medo. E isso não existia, eu lembro-me. Eram bem mais verdadeiros, não é? Não posso deixar de me lembrar. Dr. Mário Soares. Eu entrevistei o Dr. Mário Soares inúmeras vezes para programas em que estava envolvida. Ele tratou-me sempre com uma cordialidade, sem medo de dizer. Ao ponto, eu estava com ele na Fundação Mário Soares quando mataram o Savimbi. Em Angola. E eu estava sentada em frente a ele, estava a tomar notas do que ele me estava a dizer, era uma coisa qualquer sobre a Fundação. E ele disse-me assim, não quer fazer um bonito junto do seu diretor? Porque ele atendeu o telefone. E eu levantei-me da cadeira porque não me senti confortável estar tão próxima dele. Um telefonema privado. Com um telefonema privado. E vim olhar para os livros que ele tinha numa biblioteca no gabinete. E quando ele terminou, voltei a sentar-me e ele disse, quer fazer um bonito junto do seu diretor? E eu disse, quero. Então, olha, ligue para lá e diga-lhe que morreu o Jonas Savimbi. E eu disse, doutor, isso é verdade? Eu posso ligar? E ele disse, pode, claro, então não lhe estou a dizer, não quero uma caixa. Tem aqui. E era este tipo de contacto que hoje, embora eu já não esteja aqui a trabalhar, já não faço esse trabalho, não sei se os meus colegas que o fazem sentem o mesmo, mas pelo menos aquilo que eu vejo em casa, não há esse tipo de contacto. Não, e havia um grau de intimidade com os políticos. Com os políticos, também exatamente. Tenho muitas saudades do Dr. Mário Soares a esse nível, porque ele de facto era bonacheirão e era muito engraçado. Zidalisa, temos que falar de um outro livro, para além das memórias da RTP, sobre a herdade da Comporta, que é ali para Alcácer do Sal e Grândola, que são livros que também carecem de muita pesquisa. Que livros são esses sobre o qual vamos ouvir ainda falar muito no futuro? Acredito que sim. O primeiro livro está na 5ª ou na 6ª edição. O segundo livro saiu há um mês e tal, no fim de dezembro. E está de também, 2023. De 2023. Está também muito bem lançado. Eu vou sair daqui desta entrevista e vou à Comporta para uma sessão de autógrafos. O que é que me leva a escrever este livro? Eu sou natural da Comporta. Eu nasci na Comporta. Os meus pais vieram para a Comporta em 1929, quando Portugal precisava de pão para matar a fome. E o meu pai veio como angariador de mão de obra para um trabalho escravo, que era aquele que se fazia na herdade. Portanto, eu tenho um conhecimento de uma Comporta que não é a Comporta dos ricos, não é a Comporta do jet set, não é a Comporta dos que querem ser vistos na Comporta. Eu tenho um conhecimento da Comporta das pessoas que metiam a mão e o pé na lama, que trabalhavam de sol a sol, que viviam em cabanas, que hoje são habitações de luxo e de glamour. Nos mesmos locais. Nos mesmos locais. Há uma passagem no primeiro livro em que eu digo que alguém vendeu a sua cabana por um valor que nunca tinha pensado conseguir vender, com a burra Rita. Incluiu a burra. E quem comprou a cabana com a burra Rita lá dentro. E deu um valor como um apartamento de luxo em Lisboa por uma cabana, porque é bem
viver, não vou usar a expressão tão gasta, brincar aos pobrezinhos, não é isso, mas hoje é bem viver de uma forma genuína. E as cabanas têm um aspecto genuíno no seu exterior, mas no seu interior são apartamentos de luxo. Eu tenho apontamentos desde muito miúda, que eu ia tomando notas daquilo que a minha mãe me ia contando sobre a herdade, porque nós viemos para Lisboa quando o meu pai faleceu. O meu pai faleceu, tinha eu 10 dias. E depois, julgo que a primeira vez que viemos para Lisboa eu teria 2 anos. Depois voltámos e vim depois de concluir a 2ª classe na Comporta. E a minha mãe quis compensar-me pela falta de pai. Falava comigo, falou sempre comigo, enquanto foi viva, como se o meu pai existisse e fizesse parte da minha vida. Se eu tinha boas notas, ela dizia-me: o teu pai fica muito satisfeito com as tuas notas. Se eu me portava mal, ela dizia: o teu pai não iria gostar de ver esta atitude. E fez o mesmo com a Comporta. No fundo, ela queria que eu não perdesse as raízes, nem do meu pai, nem da Comporta. Quer dizer, estava sempre a falar sobre alguém sobre o qual não conheceste, exato, mas que era uma referência na tua vida ausente. Era o mais presente dos pais. O meu pai é presente até nas brincadeiras que ele tinha com os meus irmãos, que nunca esteve comigo. Eu quase que as assumi como se eu também lá estivesse, porque me foram contadas. Eu guardei todas essas notas. A minha mãe falava muito em verso, como aliás as pessoas desta região falam muito em verso. Eu fui tomando notas... Versos espontâneos. Espontâneos, sim. Eu conquistei estas pessoas, fiz um grande trabalho de pesquisa, como tu disseste. Fui para lá, instalei-me lá, num alojamento local e... contactei com as pessoas para as pessoas me contarem as histórias, para eu poder construir a minha grande história sobre factos. E já propuseste fazer um documentário à RTP? Adorava que isto fosse pegado para fazer um documentário, porque está aqui não só uma escrita, 2 livros, como está a memória de alguém que sabe trabalhar a memória e que sabe... está válida. Está válida. E está validada por um grande trabalho de pesquisa que eu fiz. Digamos que o primeiro livro é um livro muito antropológico, que conta a história do início da herdade e o trabalho, e o desbravar terreno e o tornar uma grande... Aquela empresa que se criou, que foi a Atlantic Company, uma grande empresa exploradora da cultura do arroz, e o arroz fazia falta para matar a fome em Portugal, e aquilo era charneca e pântano, e, portanto, todo esse trabalho, a vida, a alfabetização, a preocupação, as primeiras preocupações sociais. O segundo livro é mais sociológico. É um livro que aborda as questões da entrega da terra, da reforma agrária e depois a entrega da terra. Estamos a falar há 50 anos. O durante e o depois do 25 de Abril. E o depois do 25 de Abril. Portanto, o primeiro, essencialmente, é focado antes do 25 de Abril, como é que as pessoas viviam e estavam antes do 25 de Abril, e o segundo é, a partir do 25 de Abril, o que é que muda na vida daquelas pessoas. Para pior e para melhor. E para melhor, as grandes alterações e a cobiça por um pedaço de paraíso que era de uma classe pobre, de uma classe social desfavorecida de bens materiais, mas favorecida pela natureza. E agora é cobiçada e é empurrada, tal como as cegonhas, para fora dos seus habitats naturais. Perguntava-te se não é, por vezes, perigoso remexer no passado. É muito perigoso. Eu fiz um exercício de regressivo. Sobretudo o primeiro livro, que apanha ainda a minha infância. Muitas vezes eu via as pessoas e vinha para casa
e emocionava-me com as coisas que as pessoas me diziam. E até te vou contar um dos casos. Um senhor, hoje tem 94 ou 95 anos, na altura tinha 92 ou 91, o senhor estava-me a contar que a mãe morreu de parto, o parto dele. E ele foi criado com o pai, sozinho, com muito poucas condições, porque o pai tinha que trabalhar no arroz, e ele foi criado naquilo que se chama os combros. Os combros são os pequenos caminhos que dividem as valas de irrigação dos canteiros do arroz. E ele foi criado nos combros com as cocas, portanto as cozinheiras que cozinhavam a comida para os trabalhadores. E, em determinada altura, disse-me que a sorte dele foi o capataz. Um capataz que, aos 13 anos, o pôs a trabalhar e lhe pagou o ordenado dos homens, como se chamava. Havia o ordenado dos gaiatos e os dos homens. E como este capataz sentia que o que eles precisavam era um pouquinho mais de dinheiro, pô-lo a trabalhar aos 13 anos. Era uma criança, mas deu-lhe o salário de um homem. O senhor contou-me isto e eu disse-lhe assim: e quem era esse capataz? Não me passou pela cabeça que iria ouvir a resposta. O capataz era o meu pai. E eu pedi-lhe 5 minutos. Eu disse-lhe: eu preciso que o senhor me dê 5 minutos. E levantei-me, parei a conversa que tive com ele e vim cá fora porque emocionada, e depois acabei por lhe contar o que era. Na segunda parte da conversa contei-lhe. Portanto, eu tive uma aproximação à minha essência, às minhas raízes, através destas pessoas que eu precisava de ter. Eu precisava de fazer as pazes com aquela herdade, que é a herdade dos meus pais, embora eles fossem assalariados um tempo. Depois o meu pai passou a ser ceareiro. E o que é isto de ser ceareiro? Alugava a terra, já na altura ainda eram os ingleses. Ele alugava a terra, fazia a exploração do arroz e depois tinha que vender o arroz à companhia ao quinto, ficava com um quinto daquilo que produzia. Portanto, eles tinham o trabalho e a despesa e lucravam um quinto do que produziam. Mas, portanto, a herdade é a herdade dos meus pais, dos meus irmãos, e não tinha sido a minha, porque me trouxeram para Lisboa muito pequena. Às circunstâncias da vida. Pois. Uma última questão, Cidalisa, estamos a terminar. Neste caso, e falando da herdade da comporta e do local onde se encontra, a preservação ambiental de que tanto se fala é uma miragem ou não? Se não tiverem cuidado, é uma miragem. Tudo indica para ser uma miragem. As últimas construções já são prova disso, e basta ir à Praia do Carvalhal e olhar para as construções que lá estão, os 2 restaurantes, e, portanto, a preservação do ambiente no futuro vai tornar-se uma miragem, sim. Vão-se perder muitas coisas. Aquilo é um laboratório. A herdade da comporta é um laboratório de experiências, é um laboratório desde logo porque eu conheço o Vietnã e não conheço no Vietnã nenhum sítio onde o mar beija terra de cultura com uma proximidade tão grande. Portanto, isto é um sítio único no mundo, onde as dunas separam a lama da areia dourada do mar. Portanto, descubram a comporta que está aqui aos pés de Lisboa, não é ao pé de Lisboa, mas é aos pés de Lisboa, e percebam melhor, complementando com os 2 volumes relacionados com esta problemática da comporta, da herdade da comporta, escrito pela Cidalisa Guerra, que também é autora do livro sobre Memórias de uma Mulher na Televisão. E foi sobre memórias que hoje estivemos a falar. Muito obrigado, e espero que poderá haver memórias mais aprofundadas num segundo volume, ou não? Obrigada, Germano. Não, no terceiro, seria terceiro volume. Não, só sobre a televisão.
Sobre a televisão. Digamos que eu terminei há pouco tempo um romance. Embora seja ficcionado, é uma ficção, claro, mas quem escreve põe sempre um pouquinho de si na escrita, e o universo é televisivo. Como é que se chama? Não posso dizer ainda. É o nome do livro? Não, vamos esperar para ver. Eu quero, Germano, deixa-me só agradecer à minha editora, porque esta coisa de escrever livros é muito bom, mas é fantástico quando os editores nos reconhecem. Estamos a falar de o trabalho. Estamos a falar da editorial Novembro e da editora, que é a doutora Avelina Ferraz. Muito obrigada, Avelina, por acreditar em mim. E para quando esse livro é este ano ainda? Este livro, sim, ainda será este ano. Sim, já com o título desvendado e revelado, não é? Já com o título, ele tem título. Eu não gostaria de deixar aqui, mas posso dizer que o universo é televisivo e o grande tema são os afetos. Vamos ficar para ver e esperar. Cidalisa, muito obrigado. Até à próxima. Obrigada.